A informação de hoje, histórias de amanhã. Um relato dos principais acontecimentos no país e no mundo. Apresentado pela Central TV Brasil, Agência Paranaense de Notícias. Bom dia, amigo e irmão. Eu sou Johnny Schemberg. Estou chegando para anunciar a você o Jornal da Central TV Brasil. A partir de agora, notícias. No Jornal da Central TV Brasil, o exercício de cidadania, com opinião forte. Gente, nossa atenção continua voltada ao quê? A palavra mais falada no mundo. Você sabe qual é? É a vacina. A Organização Mundial de Saúde mantém-se em alerta para as variantes. E os especialistas em saúde no mundo continuam a nos passar desinformações. Quer dizer, incerteza nas informações. Uns dizem da eficácia da vacina. Outros contrapõem esta vacina. Organismos de saúde nos Estados Unidos, acompanhados pela comissão do Congresso, que teve John Fitzgerald Kennedy Jr. como integrante, contestam as vacinas. O presidente dos Estados Unidos promove e destaca a importância das vacinas. E na nossa busca por informações corretas, encontramos só desinformação. Setores das ciências médicas dizem que não existe remédio para o Covid. O que existe é uma prevenção somente com as vacinas. Outros setores confirmam a eficiência do cloroquina. E a população, que precisa acreditar nas autoridades de saúde, ficam sem saber em quem confiar. Se no Brasil qualquer cidadão fizer uma pesquisa sobre mortes por Covid em presídios, que é o lugar extremamente propenso a doenças, porque tem a maior concentração de pessoas por metro quadrado no mundo. Repito, os presídios no Brasil têm a maior concentração de pessoas por metro quadrado no mundo. Então, se vocês forem fazer uma pesquisa, vocês vão saber que nesses locais as mortes por Covid foi quase nada. Aí nos perguntamos, o porquê disso? Qual o milagre disso? E eu, que nunca estudei medicina, fui pesquisar e encontrei respostas para este grande milagre. Então eu digo que em todos os presídios do Brasil, é prioritário o uso de vermífugo. Eles, os presidiários, foram obrigados a tomar estes tipos de medicamentos para não transmitirem doenças. Isso qualquer um pode constatar, é só pesquisar. Então precisamos de respostas certas, honestas e sem interesse financeiro ou político. E digo mais, ninguém pode brincar com a saúde dos outros. Isso precisa ser entendido, precisa ser compreendido e precisa ser aplicado, principalmente, obrigatoriamente, pelas autoridades de saúde de todos os lugares e do Brasil também. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A agricultura de precisão é uma prática baseada no princípio da variabilidade do solo e do clima. Ela foi desenvolvida a partir da utilização de aparelhos como o GPS, que acoplados ao maquinário agrícola permitem o levantamento de dados fundamentais ao produtor. Tudo com o objetivo principal de reduzir custos e aumentar a produção. Inove com a agricultura de precisão, estudando a variabilidade do solo e do clima para reduzir custos e aumentar a sua produção. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio.
No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. A chamada escassez global de suprimentos é um problema que tem atingido uma série de países em diversos setores da economia no ano de 2021. Em alguns casos, ela pode representar uma verdadeira falta de produtos. Em outros, uma elevação considerável nos preços. Devido ao quê? Devido à menor oferta do que a demanda. Para especialistas, o efeito destas escassez devem continuar em 2022 e não há como precisar quando todas as cadeias de produtos vão se estabilizar. O consumo de energia elétrica apresentou em outubro sua primeira redução em 2021, segundo a empresa de pesquisas energéticas. O recuo foi de 0,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A informação foi publicada na resenha mensal do mercado de energia elétrica, documento elaborado pela estatal. Contudo, mesmo com a redução, outubro ainda foi o segundo mês de consumo mais elevado de 2021 até esse momento. No acumulado, 12 meses. A expansão do uso de energia elétrica é de 5,1% quando comparado ao período anterior. O BRDS se tornou referência em fomento de caráter público no apoio a produtores rurais e empresas nos 3 estados do Sul. A entidade atingiu de janeiro até o dia 31 de outubro a marca de 1,1 bilhão em reais em contratos firmados apenas no Paraná, chegando próximo ao valor estipulado pela meta da diretoria da região, que é contratar 1,25 bilhão ainda este ano. O BRDE vai muito bem e queremos que vá ainda melhor. Queremos ser o maior banco de desenvolvimento regional do Brasil e ser o primeiro banco verde do país, afirmou o presidente do BRDE, Wilson Blain, aos governadores presentes em reunião, governadores do estado do Paraná, de Santa Catarina e também do Rio Grande do Sul, mais Mato Grosso do Sul. As afirmações de Wilson Blain estão baseadas nas metas alcançadas de 2019 a 2021. O Jornal da Central Brasil TV volta já. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Viajar é sempre uma oportunidade para se reconectar, respirar ar puro, se aventurar, ver de perto as maravilhas da natureza e a grandiosidade da engenharia humana. Viver várias experiências num só lugar. Aqui tudo é pensado para você, com mais acolhimento, diversão e emoção. Foz do Iguaçu. Várias viagens num só destino. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Sua Excelência, o xadrez. O Centro de Excelência de Xadrez, que está completando mais de 20 anos de atividade, neste tempo já chegou a formar mais de 10 milhões de enxadristas. Para isso, começou lá na década de 80 com o grande mestre Jaime Sunier Neto.
Jaime iniciou o projeto Xadrez em Curitiba no ano de 1981 com apenas 4 escolas. Vamos conhecer esse grande entusiasta do xadrez, o nosso segundo grande mestre brasileiro, um dos 2 únicos brasileiros no Hall da Fama do Xadrez das Américas. Ao lado de grandes nomes como Capablanca, Fischer, Mequinho, está lá o nome de Jaime Sunier Neto. Comecei a jogar com 11 anos, viu? Então ninguém fica jogando isso 50 anos sem gostar muito, né? Quer dizer, que ser apaixonado pela atividade, tem que gostar muito, foram horas e horas de estudo, foram anos, né, trabalhando para chegar a um nível de grande mestre, para ganhar os campeonatos brasileiros, para ganhar pan-americanos, para ganhar a medalha de ouro na Olimpíada. Então todo esse trabalho só é possível se você gostar muito, né? Se é uma paixão muito grande pela atividade, né? Não existe outra maneira de chegar, né? Para mim, o xadrez, óbvio, me deu uma série de oportunidades, né? Eu comecei a viajar, eu comecei a conhecer pessoas, fiz amizades imensas, pude compartilhar muita coisa, Então, acho que o xadrez me ensinou muitas coisas da própria vida, né? A gente aprendeu do xadrez. Então, para mim foi muito importante, foi imensamente importante. Não posso dizer que talvez tenha sido a atividade mais importante que eu tenha feito, né? E que me definiu, até porque toda minha adolescência, minha juventude toda foi jogando xadrez, competindo na arena internacional, competindo com os melhores do mundo, podendo medir, né, forças com Karpov, Kasparov, Spassky, Tal, né, com muitos campeões do mundo, 10, 12 campeões do mundo, e isso o xadrez me proporcionou. Jaime Sunier, ele começou o xadrez na família. Jogava com o seu avô, esse exímio jogador. Muito cedo veio participar ali do Clube de Xadrez de Curitiba, se tornou mestre, grande mestre, mas com certeza é sua atuação no incentivo, no ensino e na dedicação ao xadrez que lhe fazem um brasileiro singular. Todos os nossos agradecimentos a Jaime Sunier Neto, um dos fundadores do Centro de Excelência de Xadrez, que vem atuando incansavelmente na divulgação, na preparação e no desenvolvimento do xadrez, tanto escolar quanto de alto rendimento. A Índia está pronta para enviar mais vacinas contra a Covid-19 à África rapidamente, para ajudar a enfrentar a variante Ômicron, disse o governo do país, depois que a China prometeu 1 bilhão de doses ao continente. Índia e China têm laços estreitos com muitos países africanos, mas Pequim injeta muito mais dinheiro na região e prometeu investir outros 10 bilhões de dólares. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior vai mandar um projeto de lei para a Assembleia Legislativa do Paraná, propondo reajuste de 3% aos servidores públicos. A lei revê os termos da programação implementada em 2019 e interrompida em 2020 e 2021, em função da pandemia, como condição para o recebimento de verbas federais para a manutenção dos serviços básicos para a população. O texto tramitará em regime de urgência. O reajuste leva em consideração o cenário econômico pós-pandemia, a fim de promover o pagamento do valor ainda em débito. Fora editado a Lei 19.912 de 2019. Porém, sobretudo, em função da crise econômica, apenas a primeira parcela, 2%, foi paga na época. O pagamento da reposição salarial escalonado até 2022 seria de 2%, em 2021 e 1,5%, 2021 e 2022, com impacto global estimado em 1.800.000. O governo federal pagará um vale-gás a famílias de baixa renda para recompor a alta do preço do gás de cozinha. O programa Gás dos Brasileiros foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro e ficará em vigor por 5 anos. Quem tem direito? O benefício é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional, ou famílias que tenham entre seus integrantes quem receba o benefício de prestação continuada.
A Portos do Paraná, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, entregou os certificados aos 35 jovens da Ilha dos Valadares, que participaram dos cursos de comunicação e atendimento e introdução à maquiagem. A ação está ligada ao projeto Jovem Aprendiz, que contempla o programa de educação ambiental da empresa pública, como ação de compensação da licença ambiental de operação, liberada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Esses cursos são de fundamental importância para cumprirmos com aquilo que nos comprometemos junto ao governador Carlos Massa Ratinho Júnior, de fazer com que o porto seja uma mola propulsora da transformação da realidade das comunidades na nossa área de influência, afirma o diretor do Meio Ambiente do Portos do Paraná, João Paulo Santana. O deputado Luiz Cláudio Romanelli destacou a importância da frente parlamentar sobre os pedágios e disse que o colegiado formado pela maioria dos deputados estaduais seguirá ativo. A frente constrói consensos, ressaltou na sessão da Assembleia Legislativa do Paraná. Segundo Romanelli, a frente parlamentar deve manter suas atividades no próximo ano. Encaminhará todas as demandas aos órgãos envolvidos na questão dos pedágios, quando houver decisão coletiva da coordenação. A frente tem uma coordenação e decide no coletivo, pontuou Romanelli. Lembrando que deputados e deputadas têm liberdade para fazer manifestações individuais sobre as concessões. Agora no Jornal da Central TV Brasil, notícias da Fomento Paraná. Para estimular, para impulsionar, para auxiliar. Fomento em ação. A Fomento Paraná, ela completou ano passado, esse ano completa 22 anos. Basicamente, as atividades desempenhadas aqui giram em torno da oferta de crédito, mas temos outras possibilidades também de apoio financeiro a partir da participação de riscos dos nossos negócios aqui, dos nossos empresários, principalmente startups. Mas dentro da modalidade tradicional, que é ofertar linhas de crédito, a Fomento Paraná ela vem buscando ampliar a sua base de clientes aos empresários, vamos dizer, dos centros urbanos, né? A pandemia encarregou de fazer a instituição um pouco mais reconhecida. Nós partimos de uma carteira de cliente de em torno de 16 mil clientes ativos para mais de 55 mil clientes ativos. Hoje é essa a dimensão de clientela da instituição. Nós temos mais de 1 bilhão e 800 milhões de reais circulando na economia. Esses recursos são importantes para movimentar as atividades econômicas, principalmente naquelas menores localidades aqui do nosso estado. E agora nós temos outro desafio, que é estender nossa atuação também para apoiar financeiramente, a partir de crédito, o nosso empreendedor do campo, nosso produtor rural. Nós estamos em tratativa com o Banco Central, com o BNDES também, para que a gente tenha essa competência, um quadro técnico compatível para a atuação no crédito rural, para fazer frente e para focar basicamente naquele pequeno produtor, o produtor pronafiano, o produtor que se enquadra nos programas Pronamp, por exemplo. A Fomento, pode-se dizer hoje que ela tem apenas um pé no campo. Nós atuamos junto ao empreendedor rural, ao produtor rural, fazendo a gestão do prêmio de subvenção ao seguro rural. Nós fazemos gestão do Fundaval Rural aqui do nosso governo, do nosso estado, e também fazemos gestão como instrumento de redução de juros, parte do Banco do Agricultor. Mas nós queremos mais, nós queremos a instituição apoiando os empreendedores, os produtores da principal matriz produtiva do estado do Paraná, que é a matriz agrícola. A agroindústria no Paraná é muito forte, por que não a Fomento Paraná não entra nesse nicho também para justamente focar dentro daquele público que é a diretriz do nosso governo, em especial do nosso governador Carlos Massa Ratinho Júnior, que é apoiar o pequeno produtor rural, a pequena cooperativa. Esse é o nosso desafio. No ano que vem, quem sabe, ainda durante o Plano Safra 21-22, a gente possa ter a condição de passar a atuar apoiando via crédito a produção rural aqui do nosso estado. O Jornal da Central Brasil TV volta já.
Na Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Uma pesquisa do Banco Mundial e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que a América Latina e o Caribe chegam ao fim de 2021 com menos empregos formais, menor renda e maior insegurança alimentar do que no período pré-pandemia. Entre os países mais afetados aparecem o Brasil, Colômbia e Equador, apesar de receber apoio dos governos com incentivos financeiros. A exemplo do auxílio emergencial, cerca de 50% das famílias não retornaram aos patamares de renda de antes da Covid-19. Isso, infelizmente, é uma tristeza. A temporada de captura do caranguejo já está permitida com o fim do chamado Defenso do Caranguejo. O período de proibição começa sempre no dia 15 de março e segue até o dia 30 de novembro. Isso para garantir a continuidade da espécie com a reprodução natural e os cuidados com o bem-estar destes animais. No Paraná, a captura do caranguejo, uçá, é regulamentada pela portaria do IAP, portaria número 180 de 2002, que é capturar, comercializar, beneficiar ou industrializar os crustáceos em desacordo com as restrições determinadas pela portaria e será enquadrado na Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 1998 e também Decreto Federal número 6.514 de 2008. Aos governadores do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, de Santa Catarina, Carlos Moisés, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambujas, estados que compõem o Conselho de Desenvolvimento e Integração do Sul, o CODESUL, reafirmaram o compromisso em desenvolver um planejamento integrado que prepare a região para os próximos 20 anos. A troca de presidência rotativa do CODESUL, que em 2021 estava sendo liderada pelo Paraná, passou a presidência para Santa Catarina. O governador catarinense Carlos Moisés será o titular durante o ano de 2022. O Conselho Nacional de Justiça divulgou análise inédita sobre os custos prisionais no Brasil, com o objetivo de qualificar o debate sobre a aplicação de recursos públicos neste sistema carcerário. Segundo o estudo, cada pessoa presa no país representa um custo médio de R$ 1.800 por mês para cada estado. O gasto pode variar até 340% entre as 22 unidades da federação analisadas. Aponta a comissão que Pernambuco é o estado com o menor custo mensal por preso, R$ 955, enquanto que o estado do Tocantins gasta mais do que o quádruplo deste valor, com R$ 4.200 por mês.
Nossos políticos precisam criar leis para ocupar este contingente com muito trabalho. Ao longo do mês de novembro, os contribuintes paranaenses tiveram a oportunidade de transferir os créditos disponíveis no Nota Paraná para pagar o IPVA de 2022. Ao todo, 146.955 veículos terão imposto pago de forma integral ou em parte, caso os créditos não sejam suficientes para cobrir o valor total. Só neste ano, foram transferidos mais de 8,2 milhões de reais em créditos que serão utilizados somente para veículos automotores de propriedade do contribuinte cadastrado, não sendo possível pagar o imposto para terceiros. O Jornal da Central Brasil TV volta já. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Agência Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora o futebol com Zé Domingos e Birubiru. Johnny, bom dia a você, Zé. Bom dia, Biro, bom dia a todos. Oficializado, contrato assinado, Gustavo Mourinho até o final de 2022. Ele e mais os seus dois auxiliares, o Eutoro Acunha, e os três permanecem no Coritiba para a temporada 2022, Zé. Há contradições. Há linhas favoráveis à permanência e há linhas contrárias. Eu me coloco entre os componentes das linhas favoráveis. Por quê? Porque o treinador do Coritiba, ele comandou a equipe para a segunda divisão. Ele tinha um elenco limitado. Todos sabiam disto e ele, como entendedor de futebol, sabia melhor ainda. Mas ele teve a capacidade, a competência de fazer aquela gordura inicial, bons resultados, encaminhar o Coritiba para a classificação e conseguir a classificação. Então, o treinador e os seus companheiros de comissão técnica têm pontos favoráveis e que têm que ser respeitados. Subir da segunda para a primeira divisão não é fácil. A Série B é um campeonato disputadíssimo e o foi. Tanto é que até as últimas rodadas havia dúvidas de quem cairia para a terceira divisão e quem subiria para a primeira divisão. Campeonato encardido. E o Coritiba conseguiu ficar entre os 4 primeiros. Então, méritos da comissão técnica. Evidente que para trabalhar na primeira divisão, o treinador vai ter que fazer uma reciclagem em seus pensamentos, junto aos seus pares de trabalho. Certamente vai ter que trabalhar com jogadores de mais capacidade técnica. O Coritiba anuncia contratações e certamente as fará. Agora é importante que estas contratações sejam bem pautadas, que não se contrate simplesmente por contratar, que se contratem jogadores que efetivamente reforcem e que possam fazer um bom time. Um é o Moisés, está praticamente fechado, e 2 volantes, um paraguaio e um argentino, Zé. Vamos lá, o Moisés, já disse dias passados aqui e repito, vi este moço várias vezes no time da Ponte Preta, é um excelente jogador. Se contratado e jogar o que jogou na Ponte Preta, será um reforço considerável. Agora,
paraguaio, o treinador deve conhecer. O argentino, o treinador deve conhecer bem. São certamente indicados por ele. E daí, então, ele terá a responsabilidade nestas contratações. Até outra, Zé. Até outra. Mais notícias logo mais no Jornal da Noite. Notícia Verdade. Jornalismo com responsabilidade pública. Agência Paranaense de Notícias.